Vou começar primeiro, boa noite. Eu vou começar justamente por essa notícia do Estadão, para depois dar uma comentada de leve do aspecto jurídico do que o Leandro, aliás, o vídeo muito bom também, nos trouxe. Mas, assim, primeiro, o Estadão ele dá uma aliviada na hora que ele vem dizer que foi um pedido do Randolph. Mas, também no subtítulo ali, traz algo muito grave, porque a Polícia Federal teria visto indícios de supostos atos antidemocráticos e pediu ali a apreensão de celulares e a quebra do sigilo telefônico, né? Mas isso também é irregular, porque a gente precisa, eu acho que tudo isso agora, nesse exato momento, a gente tem que avaliar os fatos não na visão jurídica, infelizmente, mas na visão política. E o objetivo central, até da divulgação dessas, foram 4 petições que foram divulgadas ontem pelo site do STF, traz bem gravemente que estão passando por cima da PGR, que no caso poderia ser, se fosse no âmbito estadual, o Ministério Público, como nesse caso é a competência, que eles acham que é, né, mas não é, mas está lá no STF, então seria a PGR, o Aras, o procurador Aras ou o subprocurador deveriam se manifestar. E aí não vale aquela narrativa de que, nossa, ele foi notificado. Não é isso que diz a lei. O titular da ação penal é o Ministério Público. Isso está na nossa Constituição Federal, artigo 127 a 129. Então, Alexandre de Moraes está mudando o que existe na nossa Constituição Federal, está tirando a titularidade, que é muito grave, do Ministério Público de uma forma generalizada e passando por cima. Porque quando você fala de sanções aí graves, né, que visam aí apreensão e etc., você não tem que comunicar ao Ministério Público, no caso federal. Você tem que pedir a opinião se o que existe ali de indícios de criminalidade e os fatos alegados, se eles se sustentam, tá? E por que foi, não foi pedido e depois teve aquela de dizer que houve uma citação póstuma, né, depois do ato? Porque eles queriam explicar e queriam colocar o Aras em maus lençóis. E muita gente, não faça isso, tá? Muita gente está falando, porque o Aras é fraco, porque o Randolph assumiu o lugar, o papel. Não é nada disso, é justamente essa narrativa que eles querem emplacar. É essa grave preocupação que eu tenho como advogada, porque o Aras ele está agindo dentro da lei, todos os envolvidos estão agindo dentro da lei. Quem não está é que está ficando muito claro. Então, o Aras, um outro inquérito, ele pediu, não sei se foi o Aras ou foi a Lindura, mas a PGR pediu arquivamento, onde estava ali, eu lembro da Sara, outros personagens. Foi arquivado e o Alexandre de Moraes, como disse o vídeo aí do Leandro, realmente requentou, né, o inquérito. Ele trouxe, né, para a esfera de novo outro inquérito, o mesmo objeto com outros nomes. E aí, quando a gente lê a petição, que tem 121 páginas, que junta ali 4 inquéritos, né, que assim é um grande pastel de vento do campo de vista jurídico. Não existe nada, não que está ali, não que foi divulgado, tá? Agora, se existe algo grave, não foi publicizado, e não para mim, não para nós, mas não, os advogados não tiveram acesso aos autos, e o que é mais grave, a própria Procuradoria-Geral da República não teve acesso integral aos autos. Então, a gente está falando de 4 inquéritos, que o que foi publicizado ontem, essas 121 páginas, foi às 16 horas e 29 minutos, conforme o próprio site do TSE, desculpa, do STF. E aí a gente vê que, concomitantemente, já na Globo News e na CNN, uma hora anteriormente a isso, ao que está lá no site, tá? Que ninguém deixa mentir, eu tenho o print porque depois isso é mudado, eles já estavam repercutindo essas notícias, essas petições, que as partes, os advogados não tinham e já colocando narrativas, porque não existe verdade, pelo menos não no que eu li, de que supostamente teria um núcleo financiador de atos antidemocráticos e remontando o 7 de setembro do ano passado, trazendo novamente a figura do Alan dos Santos para o centro disso e falando de coisas que não se sustentam na linha assim que nós temos do que é legal e justo e crime. Então, o que está havendo aí é um excesso, realmente o Randolph, ele provocou, ele está junto com um monte O de objetivo dele. ONGs, Agora,
Então, existe assim muita vontade de desmoralizar a justiça como um todo. E para que isso? É uma das perguntas que eu faço, mas eu talvez tivesse uma resposta diante de muitas. Desculpa até me alongar, mas é porque esse fato é muito profundo. Mas talvez é, essas pessoas todas juntas queiram provocar o caos social. E é tudo que a gente não pode querer, porque os legalistas, os que agem diante da lei, os que nomearam advogados, os que estão corretos e têm certeza da justiça, somos nós. E aqui eu falo em nome até desses empresários. Eu conheço, por exemplo, o Otávio Facuri, de novo, foi mencionado. Conheço pessoalmente, é um grande amigo, mas eu falo em nome dele porque eu o conheço pela lisura que ele tem e sei que ele tem um advogado competentíssimo nomeado nos autos. E como ele, aqui eu poderia citar vários outros colegas. Então, o que existe é uma tentativa de desmoralização do que está na nossa Constituição Federal. Isso sim é um flagrante, né, delito contra a democracia e o Estado democrático.